pastorzão, futuro pastor, Yuri. Amém? Vamos dar um aplauso para Jesus e pela vida dele. Seja bem-vindo. Amém, irmãos? Vamos orar em pró a vida do obreiro Yuri. Amém? Que nós cremos que a oração do justo pode muito ser feita. De vocês vai sair virtude. Amém? Pai, aqui está teu filho, Pai, que aceitou essa convocação nessa noite. Pai, que não seja ele, mas que seja o teu Espírito Santo através da vida dele, Pai. Nos traz uma palavra nova, Senhor, um rema de Deus para nossas vidas em cada área que nós necessitamos. Pai, capacita ele, Pai, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos, boa noite, amém? É um privilégio imenso. Som. Agora eu entendi porque que o Rio estava perguntando, estão ouvindo a minha voz? Amém. Privilégio imenso estar aqui essa noite com os irmãos. Queria agradecer ao pastor Alexandre, a sua esposa, que, sim, é um privilégio estar aqui com os irmãos. Eu falei com o Lucas durante essa semana. Eu sou diretor lá do seminário pastoral também, que acontece segunda e terça. Eu falei para ele que estava com grande expectativa. Eu compartilhei também com a minha esposa que durante a semana, essas 2 semanas que ele tinha me convidado, o Espírito me falou claramente a respeito desse local e me deu uma palavra. Falou que era para eu liberar hoje aqui para os irmãos. E eu lembro claramente que eu estava sendo muito impulsionado, falando, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para os irmãos? E hoje eu gostaria de falar que é tempo de avançar, amém? Quero agradecer também o Lucas, o Vitor, suas esposas que estão presentes. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito privilegiado nessa noite, muito honrado de estar aqui com os irmãos. E o prazer é meu, amém, irmãos? Estar aqui com vocês nessa noite, o privilégio é da minha parte, amém? E antes de eu compartilhar a palavra aqui, se você tem Bíblia, abra lá comigo, lá em Isaías, capítulo 54, a partir do verso 2. Isaías 54, verso 2. Livro do profeta Isaías, capítulo 54, verso 2. A palavra do Senhor diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não impeças, alonga tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Durante essas 2 semanas, irmãos, que eu estava orando, falando para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale especificamente para os irmãos? O Senhor falou assim, ó, lá vai ser um local onde as pessoas vão crescer de uma maneira sobrenatural. Amém, irmãos? E quando o Senhor falou isso para mim, eu falei assim, Senhor, Ele falou, alarga o espaço da tua tenda, estende o todo da sua habitação, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, e a sua posteridade possuirá as nações assoladas. Irmãos, eu creio que nessa noite, preste atenção no que eu quero te dizer, eu creio que nessa noite o Senhor, Ele vai te dar uma unção para ganhar parte desse local aqui. Os irmãos vão ser usados de maneira poderosa. Quero falar para você, esse ano vai ser um ano em que aquilo que sai da sua boca, você vai ser usado para restaurar corações. Pessoas que estavam presas no pecado, debaixo de depressão, pessoas que estavam debaixo de ansiedade. O Espírito do Senhor, Ele já te ungiu para que você pregue as boas novas, para que você liberte os cativos, para que você dê vista aos cegos, para que você cure os enfermos. Eu tenho plena convicção nisso. Talvez você ainda não tenha noção, mas eu tenho plena convicção que os irmãos vão ser usados poderosamente. Amém, irmãos? Então, se você puder, grave essa mensagem, porque eu quero declarar, até o final do ano os irmãos vão experimentar disso. Eu vou compartilhar depois com o Vitor, com o Lucas, eles vão falar assim, obreiro, não tem nem noção, o nosso culto cresceu de uma maneira absurda. E eu estava, pouco tempo atrás, falando com o pastor Alexandre, e estava compartilhando sobre quantas casas de paz os irmãos estão abrindo, amém? Poderoso, continuem assim.
A minha palavra é que o apóstolo Paulo falou. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus irmãos, sejam firmes, constantes e abundantes no Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão. Tudo aquilo que os irmãos estão semeando, os irmãos irão colher um tempo. Amém? Glória a Deus. Isso não era bem a palavra específica que eu quero liberar para você, mas o Espírito me guiou a falar isso nessa noite. Eu quero que você fale para a pessoa do seu lado assim: é tempo de avançar. Fale com convicção: é tempo de avançar. Lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, Eclesiastes 3:1, é um dos versículos e capítulos e livros mais conhecidos do Antigo Testamento. Todos os irmãos, eu creio que a grande maioria já lembra até de cabeça, principalmente do verso 1. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Os irmãos estão aqui nessa noite por causa de um propósito, amém? Os irmãos, não, me convidaram. Irmãos, tudo era um arranjo divino para que você estivesse aqui essa noite. Você pensa assim: fui convidado, mas o Espírito usou uma pessoa para te convidar. Então, nessa noite, há um propósito divino, amém? Os irmãos estão aqui porque o Senhor ele quer te desvendar um tempo que você vai avançar de uma maneira que nunca avançou antes. Irmãos, enquanto aqui o Vitor estava orando, eu creio, eu estava ali falando assim: Senhor, amém. Muitos irmãos vão tirar projetos do papel. O Senhor me mostrava que muitos irmãos que estão aqui presentes, eu tenho uma empresa. Esse é o momento de você tirar do papel. O Senhor me deu uma ideia. O mesmo Deus que deu uma ideia, Ele é o Deus que vai te ungir para capacitar, para que aquilo se concretize na sua vida, amém? Versículo 2, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Amém, irmãos? Foi o que a gente fez aqui no início, saltamos de alegria, porque há tempo para tudo. Há tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tem tempo que a gente tem que falar. A palavra do Senhor está falando, há tempo para falar. Você sabe, tem uma pesquisa, tem até aqui, eu coloquei no meu celular, uma pesquisa que fizeram do equilibriovivabem.com da UOL. Eles falaram que o número de depressão e ansiedade aumentou 40% no período da pandemia. Porque tem muita gente que nesse período, infelizmente, nós fomos feitos, irmãos, felizmente, fomos feitos para se relacionar, amém? Então, assim, esse período que as pessoas ficaram reclusas em casa, elas não tinham contato com outras pessoas. Então, eu creio que o Senhor está te levantando para um tempo de você falar, de você ligar e falar assim: nessa noite o Espírito me mostrou algo a respeito da sua vida. E o Senhor ele quer restaurar o seu coração. Eu acredito que em uma mensagem os irmãos podem ser usados. Uma ligação. Aconteceu isso comigo essa semana. Liguei para um irmão, o irmão falou assim: obreiro, eu estava precisando disso agora. Uma ligação. Eu não falei nada demais não, irmão. Eu só falei assim: irmão, você é precioso para o Senhor. Você sabe que na depressão o coração das pessoas fica mais sensível, né, irmãos? Então, assim, eu quero profetizar sobre a sua vida. Esse vai ser um tempo que os irmãos serão usados poderosamente. Os irmãos, escuta o que eu estou falando, muitos irmãos vão começar a gravar vídeo, colocar no Facebook, vai ter um avanço divino, amém, irmãos? Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz, amém? Feche seus olhos nessa noite. Senhor, essa é a tua palavra é viva e eficaz. Declaramos que nessa noite, Senhor, nosso coração, Senhor, está aberto a receber a tua palavra. A nossa mente será transformada. Declaramos que nesse tempo iremos avançar. Em tudo aquilo que colocarmos as nossas mãos será nosso por herança. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés será nosso. Declaramos isso. Eu declaro que cada irmão aqui está autorizado a crescer. Que eles serão, Senhor, desse ano, eles verão um crescimento sobrenatural da parte do Espírito. Senhor, novas pessoas liderando, empresas sendo abertas. Senhor, eu quero declarar nessa noite, se existe aqui alguém que está desempregado, desempregada, a unção do Espírito, portas abertas, Senhor. Eu quero declarar ligações, que enquanto essa palavra for ministrada, o Senhor irá tocar nos corações. É o que declaramos nessa noite, em nome de Jesus.
amém. Durante muito tempo da minha vida, irmãos, eu acreditei erroneamente que quando Deus ele queria fazer algo, ele iria fazer independente do nosso posicionamento. Se eu ficasse passivo, Deus ia fazer. Se eu respondesse, ele ia fazer também. Só que depois de um tempo, eu reconheci que Deus, ele tem um tempo para ele agir na nossa vida. Há anos atrás, quando eu liderava a minha primeira célula, fui chamar um jovem para ir para o encontro com Deus. E aí eu cheguei para ele e falei assim, mano, vai ter encontro com Deus lá na igreja, vai ser durante 3 dias, sua vida nunca mais vai ser a mesma. E ele falou assim, cara, eu não quero me envolver agora com coisas da igreja. Eu acredito que eu vou viver muito. E no final da minha vida, eu vou servir a Deus. Aí eu fiquei assim, sabe que na hora que você fica sem palavras, eu falei assim, você tem noção do que está me falando? Que é um tempo determinado, amém? A gente viu nessa noite que há tempo de você plantar e há tempo de você colher. Há tempo de falar, mas há tempo de você se calar. Então você tem que ter a revelação nessa noite que Deus, ele age conforme os tempos. E, principalmente nessa noite, você tem que ter uma convicção de discernir o tempo de Deus para a sua vida. Sabe qual é o problema, às vezes, irmãos? É que tem momento que Deus está requerendo que nós venhamos a plantar. Só que tem gente que está querendo colher. Só que nunca plantou. Um dos maiores corredores de todo o tempo, né, o Usain Bolt, ele falou assim, existem pessoas que treinam durante 3 meses e esperam resultados que eu tive durante 5 anos treinando. Então você vê, ele teve que pagar o quê? Um preço. Treinamento. Só que ele reconheceu que era um tempo de plantar. Nessa noite você precisa discernir qual o tempo de Deus para a sua vida. Você precisa discernir o que o Senhor está requerendo de você nessa noite. Que você plante. Então, esse é o momento de você plantar. Se é momento de colher, é momento para colher também. Se é momento para falar, você tem que falar. Estava compartilhando lá com os discipuladores, lá da nossa igreja, que assim, Hebreus, ele diz que há uma nuvem de testemunha, lá em Hebreus. Você sabe que a nuvem de testemunha aponta para o Antigo Testamento, em que o Senhor, durante o dia ele era uma nuvem, e durante a noite ele era uma coluna de fogo. Então, quando a nuvem estava guiando o povo ia lá, seguindo a nuvem. Só que tinha um momento determinado que havia uma coluna de fogo, o povo era guiado pela coluna de fogo. E eu falei para eles assim, irmãos, qual o momento que a gente está passando agora? É o momento de abrir casas de paz. Se você não reconhecer o momento de liderar a célula, de abrir casa de paz, de pregar o evangelho, de levar pessoas aí para o encontro com Deus, amém? Eu quero declarar, o encontro com Deus de vocês vai ser poderoso. Muitas pessoas vão falar assim, vai ter peixe pulando dentro da rede de vocês, amém? Vocês vão ver peixes pulando dentro da rede, gente falando assim, olha, eu vi aqui o card de vocês, como é que eu faço para ir para o encontro com Deus? Pessoas falando assim, irmão, olha só, eu vi, o que é encontro com Deus? Me fala, eu quero ir. Eu quero ter minha vida transformada. Amém? E você precisa discernir qual é o tempo de Deus. Então, olha só o que é interessante. Aqui existem vários momentos. Olha só. Existe tempo de plantar e tempo de colher. O maior erro é, sabe o quê? As pessoas que querem colher, sendo que elas nunca plantaram. Tem gente que quer colher, mas ela nunca plantou. Então eu aprendi uma coisa, irmãos. Quem não é achado no dia da semeadura, não vai ser achado no dia da colheita. Se você não for achado no dia que é para semear, dificilmente você estará no dia que era para colher. Porque existe um momento que você tem que reconhecer, Senhor, o Senhor está requerendo que eu venha semear, que eu venha estudar, o Senhor está requerendo que agora eu venha me preparar. O nosso pastor, o pastor Ricardo, ele colocou uma frase assim impactante, que ele falou assim, quando a oportunidade bate na porta, é muito tarde para você se preparar. Por quê? Quando ela bater na porta, você tem que falar assim, Senhor, eu estou pronto. Senhor, eu estou pronta. Eis aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, eis aqui. Senhor, durante muito tempo eu me preparei para abrir minha empresa, agora é o momento. Amém, irmãos? Olha outro tempo aqui, tempo de derribar e tempo de edificar. Tem gente que ela quer edificar, só que o Senhor está falando, esse é o momento de você derrubar. Amém? Outro tempo, tempo de chorar e tempo de rir. Até tempo de chorar e rir a gente tem que reconhecer na vida da gente. Tem gente que na hora, eu não sei, teve uma pessoa que compartilhou comigo, assim, um momento que ela foi num funeral
estava acontecendo. E ela disse que ela teve, olha só, para imaginar, irmãos. Ela teve uma crise de riso no funeral. É meio estranho, consegue entender? No funeral, o que geralmente a gente vê, irmãos? Choro, né? Ela disse assim, eu tive uma crise de riso, todo mundo ficou olhando para mim. Aí eu, na minha mente, pensei assim, era tempo de chorar, só que você não reconheceu. Teve uma crise de riso, tá bom, dá aquele momento ali que você se segura. Amém? Tempo de ajuntar e tempo de espalhar. Tem momento que você tem que ajuntar, mas tem momento que você tem que espalhar. Outro tempo, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de perder e tempo de ganhar. Os irmãos aqui da Pão da Vida estão no tempo de ganhar. Estão no tempo de ganhar. Irmãos, escute o que eu estou falando. Muitas almas se renderão ao Senhor Jesus através de vocês. Vocês não têm nem noção. Eu não estou falando isso da boca para fora. Vocês vão experimentar de uma colheita absurda aqui. Muitos irmãos falando assim, pastor, eu estou com uma dor de cabeça boa. Sabe qual é? Estou com 6 pessoas para ir para o encontro. Como é que faz? Tem que dar essas dor de cabeça, pastor, boa, essa dor de cabeça boa. Nossa, 6 pessoas? É, pastor, e ainda tem mais 2 que vão confirmar comigo. Então, assim, acho que vai vir mais 8 só na minha célula, na minha casa de paz. Por quê? Há um momento que é tempo de ganhar. Só que a gente também tem um tempo de perder. Amém? Há tempo de ficar calado e há tempo de falar. E há tempo de guerra e tempo de paz. Interessante do tempo de ficar calado e tempo de falar é que o crente cheio do Espírito, ele é muito o quê, irmãos? Muito falante. Sabe que a pessoa que fala muito é cheia do Espírito. A pessoa que fala muito é cheia do Espírito. Por isso que as irmãs, elas são mais cheias do Espírito, entendeu? Entendeu? É porque tem tempo que é para falar. E o Espírito da fé, lá em 2 Coríntios 4,13 diz, crie por isso, falei. Não tem como crer e ficar assim. Você crê, irmão? Aquele cara que crê é o crente 007. Durante muito tempo eu servi o exército durante 8 anos. E aí eu fazia reuniões de célula no quartel. Às vezes até mesmo escondido. Entendeu? Porque chegou um período lá que o coronel, ele não queria que houvesse nenhuma religião, nenhuma reunião religiosa. Aí eu falei, não, a gente vai fazer uma reunião, tem que pregar o evangelho. Entendeu? Senti impelido, preguei. Só que no final do ano apareceu um camarada lá e falou assim, cara, eu também sou crente, só que, poxa, eu nem sabia que você tá... Falei assim, Jesus, tu era 007? Por que durante um ano você não falou assim, tô aí, vamos ganhar junto, amém, irmãos? Porque a palavra do Senhor diz que melhor é que sejam 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Por isso que quando a gente se casa, a gente fica mais feliz, porque são 2, consegue entender? Quando somos 2, a gente tem melhor paga do nosso trabalho, amém? Então, você sabe que é interessante na história do povo hebreu, irmãos? Olha o que é fascinante. O povo hebreu, ele saiu do Egito e ele viveu o maior tempo de milagres da história. Foram 40 anos de milagres extraordinários. Olha o que a palavra do Senhor diz. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes. Eles não tinham dinheiro para comprar vestes, só que as vestes não envelheciam. Você consegue entender isso, irmãos? Como é que é esse milagre divino? Essa semana eu estava lá em casa, né? A gente se mudamos faz 2 meses, 3 meses. E aí a minha esposa, ela falou uma coisa assim, eu falei, é verdade. Ela falou assim, não, essa roupa aqui tá velha, vamos jogar fora. Por quê? Porque Deus está querendo renovar o nosso armário. Eu falei assim, amém, glória a Deus. Porque tem tempo que a gente tem que jogar fora, mas tem tempo que é pra gente ganhar, amém? Então assim, o povo aqui, você vê, as vestes deles não envelheceram. Eles andaram durante 40 anos, irmãos, está escrito na palavra. Só que a palavra de Deus diz que não envelheceram as vestes. Sabe o que é isso? É você ficar 1 ano com a roupa e a pessoa fala assim, sua roupa tá nova ainda, parece que tá nova, não tá batida, entendeu? Outra coisa, ó, pode voltar que eu vou só concluir essa parte aqui. Nem se gastou no vosso pé a sandália. A palavra do Senhor diz que o que aconteceu, irmãos? A sandália que estava no pé não se gastava. Eles andavam, e a sandália estava lá ainda. Claro que hoje a gente não vê isso, né, irmãos? Principalmente, assim, com o tempo, a gente gosta de ter roupas novas, amém? Isso é de Deus, amém? Só que assim, você vê que foram 40 anos de milagre.
Só que quando eles chegaram em Canaã, sabe o que aconteceu? Os milagres desapareceram. Era um período para eles lutarem. Você vê que depois de um tempo, Josué, junto com mais alguns espias, eles são enviados para ir para Canaã. E o Senhor, ele queria que eles conquistassem aquela cidade. Por quê? O tempo de milagre já havia acabado. Agora era o momento que eles tinham que ir para a guerra. Tem tempo que é paz, irmãos, mas tem tempo que nós temos que fazer guerra espiritual. Tem tempo que a gente tem que entrar no nosso quarto e falar: Senhor, eu vi muitos milagres, mas nessa noite eu quero declarar, Senhor, sobre a minha casa, eu repreendo toda resistência. Eu quero declarar sobre o meu lar prosperidade, sobre o meu casamento. Eu quero declarar nessa cela, eu quero orar pela vida dessa pessoa. Tem um momento que você tem que fazer guerra espiritual, amém? E você precisa reconhecer isso. Em nome de Jesus. Em segundo lugar, você avança quando age dentro do tempo estabelecido por Deus. Vocês viram que existem diversos tempos. Aqui a gente falou tempo de paz, tempo de guerra. Eu vou falar com vocês sobre 3 específicos daqui a pouco. Olha agora. Primeiro tempo. Meu irmão Vitor falou muito bem aqui. Cronos. O que é o Cronos? Cronos é o tempo do homem. É o relógio que a gente tem, que a gente marca. É o tempo que pertence somente ao homem. Esse é um dos tempos. Existe outro tempo, irmãos, que é o tempo chamado Aionios. Esse tempo é um tempo eterno que pertence a quem? A Deus. Esse tempo só pertence ao Senhor. Então, fala de um tempo que é eterno, que ele perdura pelos séculos dos séculos. E existe um tempo que chegou sobre a sua vida, esse aqui, irmãos. Olha, Kairos, é o tempo da oportunidade. Preste atenção, irmãos. Irmãos, preste atenção no que eu vou te falar nessa noite. Portas vão se abrir diante de vocês. Eu sinto no meu espírito que existem pessoas aqui que estão precisando ganhar alguma causa, que estão precisando de uma porta financeira. Eu quero declarar nessa noite, o tempo da oportunidade está chegando. Há um tempo da parte de Deus específico para a sua vida. E o tempo certo para fazer algo é o tempo Kairos. É quando a Ionos invade o Cronos. Se torna o quê? O tempo da oportunidade. É o tempo que você reconhece assim: Senhor, eu creio, essa é a oportunidade que o Senhor está me dando e eu vou aproveitar. Oportunidade é igual uma flecha que a gente lança, irmãos. Ela vai, mas você sabe, ela não vai voltar. Na grande maioria das vezes ela não volta. Entendeu? E eu reconheço que nesse tempo, em muitas coisas que nós estamos fazendo, nós vamos avançar. Estava falando para os irmãos lá em Jacarepaguá. Estamos em Jacarepaguá, por sinal, né? Quando eu digo Jacarepaguá, lá do nosso prédio, lá da Taquara, eu falando assim, eu fiz minhas primeiras casas de paz em 2015. Foi o período que eu estava transitando de líder para se tornar discipulador. E nesse período eu reconheci o tempo da oportunidade. Sabe o que eu fiz? Abri várias casas de paz. E depois o que as casas de paz viraram? Célula. As pessoas falam assim, eu não quero que o irmão e a irmã saiam daqui. Eu falo assim, não, mas por quê? Porque eu quero ficar aqui, eu quero que os irmãos fiquem aqui e que abram uma célula na minha casa. E aí nesse período, quando eu era líder, estava liderando célula, muitas casas de paz se tornaram célula. Eu reconheci o tempo da oportunidade. No final do ano fui apresentado como discipulador. Aí eu falei para os irmãos, reconheça que no momento de abrir casa de paz é o momento de você ganhar novas vidas, é de você ganhar novas pessoas, de você treinar novos líderes, amém? Muitas pessoas cresceram, por quê? Porque reconheceram o tempo da oportunidade, amém? Reconheça o tempo da oportunidade. Quando a oportunidade vier, fala assim, Senhor, eis-me aqui. O Senhor está me chamando para essa oportunidade, eu quero experimentar, eu tomo posse nessa noite em nome de Jesus. Amém? Outra coisa interessante, irmãos, você sabe que existem muitas pessoas. Quem aqui já viajou de avião? Quem já viajou? Quem não viajou vai viajar, amém? Olha só, presta atenção. Em 2016, eu fui fazer o meu primeiro voo de avião. Você sabe que no primeiro voo você fica principalmente com medo de uma coisa, se atrasar. Porque avião não é igual ônibus, né, irmãos? Passam toda hora. Para você depois reajustar o horário, você paga uma multa. Só que existe uma história de um irmão que ele chegou atrasado para fazer o check-in dele. Chegando lá para fazer o check-in, ele falou para a atendente, falou assim, não, o meu avião, ele está saindo agora, eu preciso. Ela falou assim, senhor, boa noite, mas o check-in do senhor não pode ser mais efetuado. O avião está saindo agora. Ele falou assim, não, a senhora não entendeu, eu preciso, eu tenho uma reunião. Ela falou assim, senhor, respeitamos a sua reunião, porém, o avião do senhor já saiu. Existe gente que se atrasa para tudo, infelizmente.
E você não pode se atrasar para o tempo da oportunidade. Você tem que reconhecer o tempo da oportunidade na sua vida. Reconhecer o tempo da oportunidade na sua célula, na sua família, no seu trabalho. Existem momentos, irmãos, que a gente tem que reconhecer e falar: Senhor, me dá olhos espirituais para enxergar as oportunidades que chegam na minha vida. E eu não quero somente enxergar, eu quero aproveitar. Eu quero ser a pessoa que fala assim: Senhor, no começo do ano eu estava ganhando tanto, no final o Senhor me prosperou. No começo do ano eu estava liderando uma célula, multipliquei, hoje eu estou com 3 líderes. Senhor, no começo do ano, Senhor, a minha família não estava rendida, mas eu criei na Tua palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o tempo da oportunidade, é o momento que você tem que pregar o Evangelho. É o momento que você fala assim: Senhor, eu creio, o Kairos está invadindo a minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Infelizmente, isso é mais com os jovens. Eu falei com um jovem uma vez. Existe uma cultura interessante, que é a cultura do atraso. Tem gente que acha que chegar atrasado é bonito. Quem me conhece, minha esposa principalmente, ela sabe de que eu não gosto de uma coisa: eu não gosto de atraso. E tem irmãos que acreditam naquele salmo que diz assim: Deus habita no meio do louvor. Ele chega na hora do meio do louvor. Fala assim: não, Senhor, ó, Deus habita no meio do louvor. Eu cheguei no meio do louvor literalmente. Não, irmão, chega no começo. Tá entendendo? Porque há uma porção especial para você no início. Tem gente que perde a profecia só por causa de quê? Porque ela chega no momento errado. Foi liberada a profecia, ela estava em casa, se atrasando, e acha que isso é bonito. Só que eu quero falar para você: aproveite o tempo da sua oportunidade. Reconheça que Deus, Ele tem um tempo determinado para agir na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, amém? Então, a pessoa atrasada é alguém que está fora do seu tempo, como esse irmão, né? E tem uma história que é fascinante, que é a história de Lázaro, irmãos. Lázaro, ele nos mostra uma coisa interessante. Você sabe que Lázaro, quando morreu, o Senhor Jesus, ele demorou ainda 2 dias para chegar até o local. E chegou lá no quarto. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente ainda, se demorou 2 dias no lugar onde estava. Olha o que diz depois disso. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ele esperou 2, chegou lá no quarto. Você sabe que a cultura judaica, ela acredita que o homem, ele só pode ressuscitar até o 3º dia. Depois do 3º dia. Então aqui Jesus já quebrou esse mito. Porque Jesus, ele tem poder para fazer todas as coisas. Tem causa que você acha que Deus não pode fazer, mas eu quero falar: para Deus nada é impossível, irmãos. Para Deus nada é impossível. Ah, mas tem isso aqui. Para Deus nada é impossível em todas as suas promessas. Efésios 3:20, sabe o que diz lá? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que nós opera. Deus, ele é poderoso para fazer mais do que aquilo que você pede, que você pensa. Você está falando: Senhor, em nome de Jesus, eu quero esse salário aqui. O Senhor está falando: filho, se você soubesse o que eu tenho para você. Não, Senhor, até o final do ano eu quero estar com 2 células. Filho, você não tem noção, eu quero que você tenha 5, 6. Eu quero que você seja um pai, uma mãe de milhares, um pai de multidão. Então Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E olha lá, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui. Sabe o que ela queria dizer? Senhor, o Senhor chegou atrasado. Só que eu quero falar para vocês: Deus não se atrasa. Jesus não se atrasa. Talvez alguns irmãos e irmãs que estão presentes aqui nessa noite pensam assim: Senhor, tanto tempo, estou orando por isso e eu ainda não vi. Preste atenção, eu quero falar para uma pessoa específica nessa noite. O Senhor, ele não se atrasa. No Kairos, o tempo da oportunidade, os irmãos vão reconhecer e vão aproveitar o tempo da oportunidade. Meu irmão, ele se converteu primeiro que eu. Só que meu irmão, ele se desviou. E durante anos e anos da minha vida, o meu maior sonho foi ter o meu irmão servindo do meu lado. Eu orava: Senhor, toca no coração do meu irmão. Passava ano, voltava ano, vinha ano. E eu: Senhor, em nome de Jesus, eu creio, eu creio. Irmãos, durante muito tempo, eu não estou falando 5, eu estou falando 6, 7, 8, 9, 10 anos. No ano passado, quem veio para os caminhos do Senhor? Meu irmão. Às vezes a gente acha que Deus está se atrasando, mas Deus, ele tem um momento específico para ele agir. Deus, ele não age no nosso cronos. Interessante, teve um irmão que chegou para o pastor e pediu um aconselhamento. Falou assim: pastor, eu reconheço que eu estou sendo uma pessoa muito impaciente esse tempo. O pastor chegou e falou: irmão, olha só, você vai fazer o seguinte: você vai para casa,
vai para o seu quarto, você vai pedir para o Senhor, ora para o Senhor, Senhor, me dá paciência. Aí o irmão falou, sim senhor, pastor. Foi para casa, chegou lá, ele falou assim, Senhor, eu quero paciência, mas só se for agora. Você vê, tem gente que é assim, Senhor, eu quero paciência, mas tem que ser agora, Senhor, tem que ser agora. Infelizmente, a geração da gente é a geração fast food. É a geração do miojo. Colocou, passou um tempo, está pronto, pega e come. Chegou no local, passou 5 minutos depois, você fala assim, que atraso é esse? Reconhecem isso? Infelizmente, essa geração está cultuando esse tipo de coisa. Só que preste atenção, irmãos, Deus não age no nosso tempo. Ele tem o tempo dele agir. E eu quero declarar, esse ano os irmãos vão experimentar do Kairos de Deus. Em áreas específicas da sua vida, os irmãos vão experimentar da abundância da graça e do dom da justiça. Aquilo que os irmãos fazerem, os irmãos vão ter sucesso. Aonde que colocarem a planta dos pés, vai ser dos irmãos por herança, amém? E, em terceiro lugar, tem aqui uma coisa que eu quero falar para os irmãos, antes de ir para o terceiro ponto. Quero dar 3 exemplos na Bíblia, de pessoas, 2 que reconheceram o tempo e uma que não reconheceu. Preste atenção, Noemi, se você for ver lá o livro de Ruth, você vai ver que Noemi, ela reconheceu o tempo que era para ela voltar para a cidade. Porque havia um tempo que a cidade onde ela habitava tinha acabado o pão, o alimento. Só que teve um momento que ela reconheceu. E olha interessante, quando ela voltou, Ruth, que era a nora dela, ela foi colher espigas. Quem que ela encontrou, irmãos, lá no meio? Boaz. Depois daquilo dali, a vida de Ruth nunca mais foi a mesma. Você sabe que Ruth, ela faz parte da cronologia do Senhor Jesus. Tudo por quê? Reconheceram o tempo. Aí os irmãos conseguem entender a importância de você reconhecer o tempo? Ruth e Noemi, elas reconheceram o tempo que era para retornar. Outra pessoa, Esther, ela foi colocada no palácio no tempo certo. Se Esther não tivesse casado com o rei Assuero, o povo judeu teria sido exterminado. Deus, ele levantou Esther no momento certo, que era o momento para ela interceder e para ela entrar numa causa pelo povo judeu, senão eles seriam exterminados. Irmãos, quando nós nos calamos no tempo que é para falar, isso é muito prejudicial para a gente. Quando nós não reconhecemos o tempo de Deus para a nossa vida, isso é muito prejudicial. Eu estava dando um exemplo aqui do check-in. Você sabe, a pessoa que ela chega atrasada, ela paga uma multa, e a multa não é uma coisa muito barata. Então assim, o atraso, eu não reconhecer, tem algumas coisas que são consequências? Tem. Por isso hoje o Espírito vai te dar discernimento e sabedoria para reconhecer o tempo certo de Deus para a sua vida. E o último, Davi. Davi, no tempo que era costume dos reis saírem à guerra, o que ele fez? Ficou em casa. E aí veio o quê? O momento que ele conheceu Betseba. Adulterou. Depois daquilo dali, o reinado de Davi não foi o mesmo. Por quê? Era o costume dos reis sair à guerra, só que Davi ficou em casa. Os irmãos conseguem entender isso? Tem momento que é para a gente sair de casa. Tem momento que é para a gente abrir casa de paz, amém? Tem momento que é para a gente abrir célula. Tem momento que é para pregar o evangelho. Tem momento que é para você tirar o projeto do papel e falar, Senhor, hoje esse projeto eu vou colocar ele manifesto, eu vou mostrar para as pessoas e eu vou declarar, Senhor, vai dar certo. Amém? E aqui, outra coisa importante, irmãos. Você avança quando entende que seu tempo não é para sempre. Você precisa entender, o seu tempo não é para sempre. Eu dou aula de Apocalipse de manhã, domingo de manhã, e a minha turma, todo mundo é jovem. E aí eu estava comentando com eles uma coisa interessante, falei assim, irmãos, nós só temos certeza de 2 coisas. Ou o Senhor, ele vai vir nos buscar, a igreja de vencedores, amém? Os irmãos aqui, amém? No arrebatamento, ou nós iremos fazer o quê, irmãos? Pegar o nosso número e ficar na fila, esperando o tempo que a gente vai ser sepultado. Isso é notícia ruim? Não, isso faz parte dos ciclos da vida. Há tempo que é para viver, mas tem tempo que é para morrer. Entendeu? Nós estamos num tempo de vida, amém? Só que eu quero falar para você, você tem que entender que o seu tempo não é para sempre. Amém? E há uma parábola interessante, os irmãos já ouviram, inclusive foi a palavra do último domingo lá na Taquara. Eles proferiam ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto,
destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, já começou ruim, que ele não disse para o espírito, ele disse para a alma. O homem e a mulher de Deus é guiado pelo espírito. Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Tem gente que tem muita riqueza aqui na terra, mas não tem nenhuma riqueza acumulada nos céus. Aqui, a parábola diz assim, o Senhor falou, para quem será aquilo que você tem acumulado? É para Deus. Por quê? A gente sabe que quando a gente faz com que as nossas riquezas sejam no céu, a palavra de Deus diz que lá a traça não corrói. Então a riqueza que nós temos lá no céu, ela vai ser eterna. Amém? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O que adianta, irmãos? É bom a prosperidade na nossa vida. Eu quero declarar isso, vai acontecer com os irmãos, amém? Mas olha só, nunca pense que ter mais dinheiro no bolso é melhor do que você ter mais a vida cheia do Espírito. A maior riqueza que a gente pode ter é a vida cheia do Espírito. Por quê? Quando chegar o momento certo, o Senhor vai falar assim, serva boa, servo bom, entra nos aposentos do seu Senhor e aproveita. Eu ouvi uma frase um dia que assim me marcou. A pessoa falou para mim assim, caixão não tem gaveta. Você não vai poder levar suas melhores roupas, não vai poder levar sua conta bancária, não vai levar nada disso. Seu tênis, nada. O que você vai levar é aquilo que você fez com a sua vida enquanto você esteve aqui. O que você fez? Pregou, ganhou pessoas, acumulou riquezas no reino de Deus. Se você fez isso, fique em paz, irmãos. Caminhe na paz. Tem gente que fica com medo do arrebatamento. Eu tenho segurança nesse dia. Que vai ser o dia que nós vamos encontrar com o Senhor. E vamos ficar para sempre nos portais celestiais. O Senhor te recebendo lá de braços abertos, amém? Falando nisso, teve uma história interessante. 2 jovens, eles gostavam muito de futebol. E aí, os 2 eles fizeram um trato. Eles falaram assim, fazer o seguinte, a gente gosta muito de futebol. Quem morrer primeiro vai dar um jeito de falar para o outro se tem futebol no céu. Falou assim, então tá. E aí passou o tempo, o rapaz chegou e falou assim, um deles morreu, chegou e falou para o outro assim, cara, tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Ele falou, tá, me dá a boa. Ele falou, tem futebol no céu. Ele falou, que isso, que alegria, chegar lá aquela torcida, eu gosto muito de futebol. Só que ele parou para pensar, tá bom, e a outra notícia, qual era? É ruim, no caso? Ele falou assim, é ruim. A ruim é que você está escalado para o time de amanhã. Então assim, por que eu estou falando isso para os irmãos? Entenda, o seu tempo não é para sempre. Enquanto nós estivermos em vida, temos que gastar a nossa vida diante do Senhor. Eu decidi, irmãos, eu falo para minha esposa, eu falo assim, eu decidi, a minha vida é para isso. É para pregar o evangelho, a minha vida é para ganhar as pessoas, é para aconselhar. Tem dia que eu brinco com ela, tem gente que eu falei assim, irmãos, o meu telefone está 24 horas disponível. Só que tem discípulo que abusa, me liga sabe que horas? 2 da manhã, rapaz, tá? Não é menina não, rapaz. Fala assim, ó, meu telefone está 24 horas disponível. Se talvez você tenha algum problema, você pode me ligar. Teve um rapaz que já me ligou 2:30 da manhã, 3 horas. Só que, o que eu quero dizer com isso? A minha vida é consagrada para isso. Talvez 2 horas tem uma pessoa lá que está tendo uma crise de ansiedade. Eu faço questão de atender e falar assim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, sabendo que ele tem cuidado sobre vós. É o que diz na palavra do Senhor em 1 Pedro 5,7. E eu creio que o Espírito dá aquele consolo para o coração da pessoa. Os maiores índices de depressão acontecem entre 11 horas da noite e 3 horas da manhã. Porque é o período que a pessoa está sozinha, teoricamente, e ela fica mais com aqueles pensamentos relutantes na mente. Então, assim, irmãos, tem momento que é bom a gente fazer uma ligação, mandar uma mensagem e falar assim, estou passando aqui só para dizer que você é amada, que você é amado. Para a pessoa ter aquele consolo da parte do Espírito. Amém? E os irmãos têm aqui alguns conselhos que eu quero dar para você, que são esses daqui. O que nós devemos fazer, então, já que sabemos que há um tempo determinado para tudo? Primeiro, seja intenso nesse tempo.
Olha o que a palavra do Senhor diz. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o justo a fazer injustiça, o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. Há muitos justos aqui nessa noite. Amém? E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Irmãos, o galardão está com ele. Há um galardão para a sua vida, amém? Que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Há um momento que os irmãos vão ser recompensados lá nos portais celestiais. Que o Senhor vai falar assim, as coisas que muitas vezes nós não vemos. Lembra daquele dia que você foi lá, pregou o evangelho para aquela pessoa? Lembra naquele dia que você chegou lá, ofertou na vida daquele irmão, da vida daquela irmã, que você pregou o evangelho para sua família? Entra nos aposentos do seu Senhor e aproveita. Amém? Essa é a recompensa. Só que você precisa ser intenso nesse tempo. Segundo lugar aqui, sirva a Deus nesse tempo. Olha o que diz. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quando que é o tempo de liderar, irmãos? É agora. No além, ninguém vai poder liderar a célula. Eu sei que os irmãos pensam assim, não, vai ter uma reunião lá, eu, Paulo, Pedro. Irmãos, pode ter até a reunião, mas não vai ter esse momento para você liderar, entendeu? O momento de liderar é hoje. O momento de abrir casa de paz é hoje. O momento de empreender é hoje. Entendeu? Então o que a palavra do Senhor está falando? Tudo quanto vier às tuas mãos, faze-o conforme as tuas forças. Outra coisa aqui, outro tempo aqui. Na realidade, outro conselho. Responda a Deus nesse tempo. Quando que é o tempo de responder a Deus, irmãos? É agora. É o tempo agora. Olha, enquanto se diz hoje. É amanhã que está falando? Não, a palavra está falando hoje. Tem gente que fala assim, não, depois eu vou ver para ir lá no culto. Irmãos, olha só, Deus falou enquanto hoje. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provação. Se Deus falou, fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Quando o Senhor falar, é o momento de você aproveitar e falar, Senhor, esse é o Kairos, eu vou me lançar. Eu vou me lançar. Outro conselho aqui, busque a Deus nesse tempo. Eu reconheço, preste atenção, os irmãos podiam estar em muitos locais nessa noite, mas os irmãos estão no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Você podia até falar assim, não vou hoje lá no culto jovem não, vou ficar em casa, vou aqui ficar aqui no meu aconchego, mas os irmãos reconhecem essa palavra aqui, ó. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Olha só, invocar enquanto está perto. Na realidade, Ele está dentro de você. Então, quando é o momento de você buscar? Hoje. Esse é o momento de você buscar hoje. Tem gente que quer buscar depois, mas os irmãos estão fazendo o correto, que é o quê? Buscar o Senhor hoje. Amém? E esta noite o Espírito está liberando uma unção profética, irmãos. Nessa noite, preste atenção. Eu creio que enquanto os irmãos estão aqui sentados, o Espírito está injetando fé no seu coração para um tempo. Para um tempo que os irmãos vão botar as mãos, vão prosperar. Vão botar os pés, vão ser dos irmãos. Vão falar, os corações vão se converter. Pessoas que estão dentro do seu ciclo de amizade serão conquistadas pela palavra que está no seu lábio. Eu quero declarar, irmãos, preste atenção, o Kairos de Deus vai tomar parte da sua vida. O tempo da oportunidade do Senhor vai vir. Talvez você esteja clamando durante muitos e muitos anos. Eu quero falar, o Senhor, Ele tem o seu tempo determinado. O Kairos, Ele está vindo para o seu encontro em nome de Jesus. Eu quero que nessa noite você fique de pé. Oh Jesus, aleluia, aleluia. Espírito de Deus, aleluia. Oh Senhor, irmãos, eu sinto uma unção tão palpável em nosso meio nessa noite. Irmãos, reconhecendo que o tempo que o Senhor quer que você venha agir é hoje. Irmãos que estão reconhecendo o Kairos, o tempo da oportunidade. O tempo da oportunidade na sua família. O tempo da oportunidade no ministério. O tempo da oportunidade nas casas de paz. O tempo da oportunidade no seu emprego, no seu empreendimento.
Eu acredito que nessa noite o Espírito ele vai liberar uma unção sobre o seu coração. E nessa noite eu quero pedir para que você feche os seus olhos. Os seus olhos naturais serão fechados, mas os olhos espirituais verão o tempo de Deus sobre a sua vida. O Kairós do Senhor invadindo a sua casa, invadindo o seu trabalho. O Senhor nessa noite ele está injetando fé no seu coração. Fé para que você venha crescer, fé para que você venha avançar. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos nisso nessa noite. Espírito de Deus, eu quero que nessa noite você fale com o Senhor. Senhor, eu quero reconhecer o tempo de Deus para a minha vida. Senhor, eu quero reconhecer o Kairós. Eu quero reconhecer o tempo da minha oportunidade. Nos meus dias, eu quero responder ao Senhor no tempo correto. Eu quero seguir a tua direção. Aleluia, aleluia. Isso, fale com o Senhor nessa noite. Mateus 7,7 diz: pedi e dá-se-vos-á, buscar encontrarei, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele ou aquela que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate abri-se-lhe-á. Oh, nessa noite as portas estão sendo escancaradas diante de você. Oh, Espírito de Deus, irmãos, comece a criar um ambiente de fé nessa noite. Oh, aleluia, aleluia. Oh, ralabassore cantarás. Isso. Oh, há uma unção sendo despejada no seu coração. A fé vai te levar a um novo nível. A fé, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Nessa noite Ele está injetando fé no seu coração. Aleluia, aleluia. Ore cantarás, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, se você fala em outras línguas, comece a falar em outras línguas nessa noite. Ore cantará labassorelês, ora labassorelês. Enquanto você fala em outras línguas, o Senhor ele vai te dar visões, visões espirituais. Oh Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, ralabassore cantarás. Irmãos, eu creio, eu estou convicto que o Senhor já está fazendo algo na sua vida. Nessa noite o Senhor ele já está fazendo algo. As palavras que você tem falado nessa noite, aleluia, aleluia, algo de Deus sendo gerado nessa noite. Ore cantará labassorelês. Aleluia, aleluia, aleluia.